a turma da Igreja Família Rio. Fica em pé, Fiuza e toda a família da Família Rio, lá na Lagoa, em Botafogo também. A Família Rio toda, porque isso não ficou, Nath, também. Entendi, ué. Deus abençoe. Também já percebi, se eu esqueci alguém me avisa, percebi meu amigo Wagner Conrado, com a esposa. Está aí, cadê o Wagner? Então, onde? Aqui da igreja. Fica em pé, Wagner, bonitão aí com sua esposa aí, meu nobre botafoguense aí. Você é muito bem-vindo, né? Abençoe você, bom demais ter você com a gente. Tem a turma da SEB também, da Comunidade Evangélica Eberite, né, filha dessa igreja. Fica em pé aí, rapidinho, Rodrigo, a Rafa, cadê também o Leandro? Fica em pé. Vamos aplaudir essa família linda lá da SEB, né? Comunidade Evangélica Eberite, filha dessa igreja, novinha aí, fez 1 ano de idade, está crescendo em graça aí. Tem mais algum pastor que eu não vi aqui, gente? Pode ser que eu tenha falhado? Mas ninguém? Todos são de casa, amém? Então, prazer ter vocês com a gente, celebrando conosco esse aniversário. É uma grande alegria, realmente, amém? E vamos agora ter de volta o nosso irmão Gerson, porque esse homem, diferente de mim, ele canta e prega. Eu prego, mas cantar não dá. Mas o bom é que esse cara canta bem e prega bem. Aí fica difícil, aí compete demais comigo e me arrebenta, né? Cara, bom ter você com a gente, nos traga a palavra da parte de Deus. Vamos orar pelo Gerson, gente. Estenda as mãos para cá. Obrigado pelo teu filho Gerson, Senhor, pela sua instrumentalidade, pelo coração servil que ele tem, coração generoso, Pai, um coração suave, macio, que tem prazer de te servir. E agora conduza o teu filho como ministro da palavra, para que sejamos alimentados de forma substancial nessa noite. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, querido. Eu canto e prego, mas você é reverendo. Meus amados, antes de ler as Escrituras com vocês, queria registrar minha alegria de rever o pastor José Marcos, uma pessoa admirável. Desde que o conheci, ouvi falar de ti, da igreja do Coqueiral. Não é? É bom ter Batista aqui, estava me sentindo meio sozinho. Não é? Desde que ouvi falar de ti e da forma como Deus tem liderado a sua vida, o seu ministério, para fazer um impacto missional, onde o irmão foi plantado e onde essa comunidade tão bonita foi plantada, a irmã querida, os irmãos que estão juntos. O meu coração se alegrou, porque nós servimos a um Deus missionário. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e o Espírito envia a igreja. O Deus da Bíblia é missionário, disse o reverendo, esse é reverendo mesmo, John Stott, porque ele tem uma missão e nos convoca a participar da sua missão. Já foi dito por missiólogos, por teólogos, que a igreja não tem uma missão, a missão é de Deus. Nós temos o privilégio de participar do que Deus está fazendo no mundo. Quase que eu mudo meu tema aqui, porque fiquei tocado com a presença desse João Batista, né? Dessa voz que clama nos desertos. Deus seja contigo, amado. Eu estou falando de todo o meu coração, tá bom? Amigo do meu grande amigo, missionário da nossa igreja, Roberto Diamans, parceiro de caminhada. Aquele é profeta mesmo, aquele é comedor de gafanhoto, e vai por aí. Aquele cabra ali não é mole, não. Aquele ali é cababão. No final, lhe darei um abraço, querido. Trago um abraço também da Comunidade de Jesus, igreja que eu pastoreio há 24 anos. Olha, nós temos uma coisa em comum, né? Futebolisticamente, nós divergimos, mas pelo menos temos a mesma caminhada, né? Se essa comunidade de fé quer você aqui depois de 24 anos, é porque você é um homem de Deus amado. Bom, o tempo vai passando rapidamente, o Cronos é implacável, mas o Kairos é o tempo de oportunidade que Deus nos dá. Trago 2 dos meus livros. Sabe, pastor Silfarne, eu sou igual o pai do Cris. Sabe lá o Júlio, do Todo Mundo Odeia o Cris? Vocês viam aquela série? Lembra que ele tinha 3 empregos? Eu falava isso brincando lá para os nossos jovens. Eles falaram, não, pastor, ele tinha 2 empregos. Falei, então estou trabalhando mais do que o Júlio. Né? Porque eu sou pastor, sou músico. Inventei de virar psicólogo também. Influenciado por quem, hein, irmã Patrícia? Né? E também sou escritor. O primeiro livro, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, saiu pela editora Ultimato. É um livro muito... que eu amo esse texto, esse livro. E as proposições, as afirmações, a proposta desse livro
tentar responder duas perguntas difíceis. O que é ser brasileiro, o que é ser evangélico? E como é que as duas coisas podem caminhar juntos? Só que eu escrevi em 2014. Não estou falando de política aqui, estou falando de cultura, estou falando de música. E eu ainda tenho um quinto emprego, fui professor de literatura, de português, né? E aí, quando a gente tenta definir um termo, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está colocando nesse conceito, né? O que é ser evangélico? O que é ser brasileiro? Então, isso está presente nesse texto aqui. O pessoal que gosta de música, que tem interesse em pensar a realidade brasileira, esse pequeno texto, como diria o reverendo Elben César, esse opúsculo, né, esse livreto, pode ajudá-los, há de ajudá-los na vossa reflexão. Como é que a gente lida com a cultura brasileira? Estava falando agora há pouco com o André é professor de geografia, falei, pastor, gostei da capa, gostei do assunto. Se você não gostar do livro, você pode cobrar o pastor Silfarne, que ele lhe devolverá o dinheiro que você deu para mim. Combinado? Muito bem. Não teve divergência. E o outro texto pode funcionar, eu acho que funciona bem como uma introdução para a minha palavra daqui a pouquinho. Minha leitura e exposição das Escrituras para os irmãos e para o nosso coração nessa noite. Quero aprender a orar. É um livro que é irmão do meu álbum Quero Aprender a Orar, onde estão canções como Hoje, com Paulo Nazaré, outra canção com Paulo César Baruch, outro amigo. Eu escrevi um livro sobre esse tema, Quero Aprender a Orar, e gravei esse álbum. Então, esses dois aqui, pastor, você vai presentear 2 rubro-negros desta igreja. Deixa Deus te usar. Estou te provando. Não, talvez seja mais fácil um botafoguense, porque são tão poucos, vai ser fácil de achar, né? Tá bom. Brincadeiras à parte, vamos pensar juntos. Vamos refletir. Quando o vosso pastor amado, pastor Silfarne, me falou da temática dessa noite, eu fiquei pensando no quanto é relevante essa proposta, a volta para o primeiro amor. Então, nessa noite, irmãos e irmãs, eu quero vos falar, eu quero refletir com os irmãos sobre oração. Amém? O grande pregador inglês, avivalista, reformado, britânico, contemporâneo de John Stott, Martin Lloyd-Jones, dos maiores pregadores de todos os tempos. Certa vez ele disse que, quando cobrado, quando questionado sobre o porquê de jamais ter escrito um livro sobre oração, veja, pastor Silfarne, Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: eu não me sinto preparado para falar sobre um tema tão sério quanto a oração. O homem que pregou sobre a vida no Espírito Santo, o homem que foi instrumento, foi porta-voz, foi atalaia de Deus para toda uma geração do movimento evangélico na Inglaterra. Se Martin Lloyd-Jones, o grande pregador inglês, se sentia inadequado para falar sobre oração, imagina eu nessa igreja aqui tão fervorosa, de gente tão piedosa. Mas falar sobre oração ainda não é orar. Conversar sobre oração, tão pouco. Ler livros sobre oração, inclusive o meu, se me derem o privilégio de ser lido por vocês, ainda não é orar. Ouvir um sermão, uma pregação sobre oração, também não é orar. Pregar sobre esse tema ainda não é oração. O que é orar? Orar é um relacionamento com o Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo.
E eu convido você a curvar a sua face diante do Senhor, a sua fronte, a curvar-se diante de Deus, diante do Deus triuno da graça, do Deus que fala e o coração da gente escuta, e do Deus que, quando o coração da gente fala, Ele nos escuta. Vamos falar com Ele. Tem misericórdia de nós, Pai eterno e bendito. Ó Abba, Papai celestial, Paizinho celestial, tem misericórdia de nós nessa noite. Ensina-nos a orar, Senhor, porque não haveremos de voltar para o primeiro amor sem voltar para o quarto secreto da vida de oração. Sem voltar para os encontros com os nossos irmãos e irmãs, joelhos dobrados, olhos marejados pela Tua presença, Senhor. Que ao lermos Tua palavra nessa noite, o Senhor fale aquilo que não apenas nos consola, mas também nos confronta, Senhor. Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus, através do qual nós falamos contigo, Pai, no poder do Espírito Santo. Vamos dizer juntos amém. Um aluno de Albert Einstein, o grande físico judeu, alemão, depois radicado nos Estados Unidos. Einstein era um preceptor, ele era um orientador de pós-graduação, de gente que estava fazendo seu mestrado, seu doutorado na Universidade de Princeton. E um desses orientandos, um desses alunos do gênio que revolucionou a física, a ciência, Albert Einstein, um desses alunos vai ao gabinete do Dr. Einstein para uma reunião, para uma conversa. E ele diz assim: Dr. Einstein, por favor, me sugira um tema. Fale sobre um assunto que nós precisamos nos debruçar e sobre o qual nós devemos pesquisar, a respeito do qual devemos pesquisar. E aquele grande físico judeu, não era evangélico, tampouco cristão, disse o seguinte: pesquise a oração. Pesquise a oração. A oração é um assunto que não foi devidamente pesquisado. Eu acho que o aluno está até hoje pensando: o que um grande físico que revolucionou a ciência moderna é antes e depois de Albert Einstein. E ele, de fato, isso é verídico, isso foi registrado, testemunhado. Ele diz: pesquise a oração. Pesquise a oração. Eu fui mentorado, eu fui discipulado, eu fui ordenado ao ministério e caminhei durante muitos anos com um homem de Deus chamado Osmar Ludovico, que hoje mora em Portugal, está com mais de 80 anos de idade, pastor Osmar, fundador da Comunidade de Jesus, pastor de pastores aqui no Brasil. E o pastor Osmar sempre me dizia isso: olha, Gerson, se a gente quiser constranger um irmão ou uma irmã, um membro da nossa igreja em público, vire para ele, o pastor Cláudio agora vai ficar constrangido, vire para esse irmão assim e diga assim: fala um pouco sobre como anda a sua vida de oração. Como anda a sua vida de oração? Não precisa falar no microfone, não. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Ou, mudando a pergunta, você está satisfeito com a oração na sua vida? A oração é simplesmente a chave para tudo o que quisermos ser e fazer na vida. Você diz amém? A oração é simplesmente a chave, disse Tim Keller, saudoso pastor, pregador do Evangelho, que nos deixou alguns anos de câncer. Depois de uma longa luta de mais de uma década com câncer,
Tim Keller escreve um livro maravilhoso sobre oração. E nesse livro ele faz essa afirmação que eu repito para esta igreja reunida nesta noite. A oração é simplesmente a chave para tudo o que quisermos ser e fazer na vida. Você concorda comigo? Isso tem fundamento bíblico. Isso tem lastro nas Escrituras. Isso tem base teológica. Notem que Tim Keller não disse: a oração é a chave para tudo o que quisermos ser, fazer e ter. Ele disse: é a chave para tudo o que quisermos ser e fazer. Porque muitos de nós reduz a oração a uma ferramenta para ter. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero um emprego novo. Senhor, pastores, eu quero um templo novo. Aí você diz assim: mas pastor Gerson, como assim? A Bíblia diz, pede e vocês vão receber. A Bíblia diz que... E aí você começa a argumentar teologicamente. De fato, quando nós pedimos, Deus nos dá. Mas do ponto de vista da Bíblia, Deus está mais preocupado com o meu caráter do que com o meu conforto. Você diz amém? Ninguém diz amém numa hora dessa, pastor. É a mesma coisa lá na minha igreja. A oração é simplesmente... Se você for embora, eu ainda nem li o texto. Quando a introdução demora. 2 meninos de 12 anos sentados na primeira fila da nossa igreja, ali quietinhos na hora da pregação, não foram para... Domingo de manhã, não foram para a escola dominical, para a classe, para o culto infantil, ficaram ali, eu fiquei feliz, eu estava assim do lado e os dois ali. Aí o pregador ficou 25 minutos falando e depois ele disse o seguinte: então, terminando a minha introdução, aí os meninos viraram um para o lado, um para o outro e falaram assim: rapaz, esse negócio vai demorar. Porque se eu estou aqui na introdução, nem li o texto, pastor José Marcos. A oração não é um acessório. Sabe quando você vai comprar um carro? Eu nunca comprei carro zero. É porque eu não gosto de cheiro de carro novo, entendeu, irmãos? Entendeu? Só por isso. Mas se você for comprar um carro, pode ser até usado. Você escolhe o modelo, você escolhe a marca. Você vai na concessionária. E aí o vendedor, com todo... gentileza e com a sua habilidade de marketing, ele diz assim: que acessórios você quer? Você quer teto solar panorâmico? Que isso tem uma diferença no preço. Tem ou não tem? Né? Você quer um ar-condicionado digital? Você quer banco de couro ou banco comum? Não é? Sabem, irmãos e irmãs, gente querida que está aqui na casa do Senhor nessa noite, tem gente que trata a oração como se fosse algo acessório. A oração não é teto solar do seu automóvel. A oração é o motor. A oração não é algo que eu faço para Deus abençoar o meu trabalho. A oração é o meu trabalho. Vocês estão entendendo? Nada que seja fecundo, nada que brote, nada que frutifique, que viceje, que verdeje, que cresça, que apareça, que permaneça, acontece se não brotar no solo bendito da oração. Minha mãe e meu pai, as pessoas de todo mundo que eu conheci, de tudo quanto é crente, de toda a gente de Deus, de toda essa gente maravilhosa que ama Jesus, eu nunca vi ninguém orar como meu pai e minha mãe. Uma vez eu vi meu pai orando a noite inteira, lá em casa. Eu acordei várias vezes na noite e ele estava lá orando. Minha mãe orava tanto que dava até raiva. Sabe? Você cresceu numa casa assim, que uma mãe falava assim: mãe, eu estou pensando, eu estou namorando, já orou? Mãe, apareceu um emprego, já orou? Mãe, estou indo para a escola.
eu fiz o colegial à noite, e aí eu trabalhava de dia, passava em casa, comia um arrozinho com feijão, alguma coisa de proteína. Mamãe, já estou indo. Ela falava, já orou? Dava até raiva, com pressa. Vamos ser pragmáticos, mamãe. Ora, já orou. Já orou. E ainda falava assim. Quando ela falava o meu nome todo, eu gelava. Gerson Borges Martins, você já orou sobre isso? A oração, disse George Herbert, poeta inglês, a oração é um trovão invertido. Eu acho bonito demais essa metáfora. A oração, o trovão é de cima para baixo, né? Mas a oração é um trovão que é daqui para cima. Porque orar move a mão que move o mundo. Essa igreja é pentecostal mesmo, pastor? Estou gastando todo o meu recurso aqui. Todo supino que eu levanto na academia está... Oração é um relacionamento conversacional e contínuo com o Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. A oração, irmãos, é um encontro de duas saudades. A oração é o encontro da saudade mais profunda do meu coração, que é a saudade de Deus, do Éden, da viração do dia, quando Deus conversava com a gente no cair da tarde. Hoje eu estava vindo do aeroporto com o Fabinho, a sua esposa, e tinha um pôr do sol lindo aqui na Dutra, e ele me arrebatou, aquela epifania, aquela coisa bonita. Tirei uma foto, mandei para minha esposa. Quando o sol se punha, Deus chamava Adão para perto e conversava com ele no Éden. E o nosso coração, disse Agostinho, é inquieto e só descansará quando nós voltarmos a conversar com Deus na viração do dia, no pôr do sol da nossa história. Quando a gente ora, a nossa saudade de Deus se encontra da saudade que Deus tem do ser que Ele criou para ter comunhão com Ele, mas que virou as costas para Ele, deu ouvido à cantilena maldita da serpente que disse, você não precisa de Deus, não é bem assim. Não é bem assim, Deus está te enganando. E quando a gente ora, quando o nosso coração se derrama diante do Senhor, quando a gente responde à palavra de Deus, quando a gente tem esse encontro com Ele, o céu se encontra de novo com a terra. Pronto, acabei a introdução. Mas se a oração é tudo isso, irmãos, e muito mais, por que é que a gente ora tão pouco e tão mal? Alguém aqui discorda de tudo que eu falei aqui com todo o empenho homilético, com toda a paixão de púlpito, com toda a entrega pastoral? Alguém discorda que a oração seja tudo isso? Pois eu lhes digo que a oração é muito mais. Mas se a gente concorda que a oração é tudo isso e muito mais, por que a gente ora tão pouco e por que a gente ora tão mal? E aí eu quero ler com vocês o ensino de Jesus sobre oração. Porque, como disse no início, se havemos de voltar para o primeiro amor, nós precisamos voltar para a oração. Nós precisamos voltar para o quarto secreto. Nós precisamos voltar para esse lugar onde o céu beija a terra e a terra beija o céu. E a gente tira as sandálias, porque é terra santa, porque o Altíssimo está presente, o nosso coração se derrama. E a gente diz, Betel, 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 Deus mora aqui, essa é a casa de Deus. E eu não estou falando desse templo aqui. Eu estou falando desse lugar onde o nosso coração e o coração de Deus se conectam. Lucas, capítulo 11, verso 1. Certo dia, Lucas 11, verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar
E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Você já fez essa oração? Você quer voltar para o primeiro amor? Não basta só cantar a música do Rebanhão. Carlinhos Félix, 1984, eu lembro até o ano. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Onde você vai se encontrar com Ele? Entendeu? É bonito a gente cantar essa canção. Mas o lugar de encontro, o dating, como se diz em inglês, né? O lugar do encontro, é nesse lugar bendito chamado oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. O texto não tem a entonação, né? Tem só a intenção, não tem a entonação. Duvido que o discípulo que lhe dirigiu a palavra disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Como quem diz assim: me dá um café com leite aí, um pão com manteiga. Sabe, na padaria? Bom dia, me dá um café com leite aí. Não, teve uma outra entonação. Senhor, ensina-nos a orar. Que entonação, que tonalidade afetiva você dá para essa frase? Hein, irmã? Como é que você diz? Senhor, ensina-me a orar. Ou a gente coloca o nosso coração, pastor Silfar, Senhor, ensina-me a orar. Irmãos queridos, os discípulos de Jesus não sabiam orar. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: vocês quando orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados. Pastor Silfarne, 9h20, tá bom? Ele falou meia-noite, irmãos. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Este é o registro da aula de Jesus sobre oração, segundo Lucas, mas é mais conhecido de nós o registro de Mateus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 6, verso 5. E a gente vai caminhar nesse texto aqui já já. Pastor Gerson, peraí, nós somos evangélicos. Você falou que você é batiscostal. Você citou aí teólogos evangélicos. E você está falando do Pai Nosso. Pai Nosso não é oração de católico. Pai Nosso não é reza. Não sei lá no seu time, mas no meu time eu já vi trechos do vestiário que me deixam profundamente irritado. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Já viu isso antes do futebol? Sabe o que acontece? Nós desprezamos a oração do Senhor, a oração que nós chamamos de Pai Nosso, por causa desses abusos todos que a gente testemunha. 2000 anos de cristianismo, cristandade. A oração que o Senhor nos ensinou, a oração das orações, a oração na qual estão contidas todas as nossas orações, a gente não ora. Há quem diga assim: não, o Pai Nosso, a oração do Senhor, não é para ser rezada, é só um modelo, e eu concordo. Porque Jesus não disse: vocês orem estas palavras. Ele disse: vocês orem assim. Então eu sou um dos que lê a oração do Senhor, a oração que a gente chama de Pai Nosso, como um modelo. E já vou comentar esse modelo aqui rapidamente. Mas a questão é que a gente nem usa o Pai Nosso como uma oração a ser recitada. E nem usa o Pai Nosso como uma oração a ser seguida. Uma vez um pastor foi visitar uma senhora que morava embaixo de um viaduto assim, sobre o qual passava a linha férrea, sabe, o trem, a linha do trem.
E aí o pastor chega lá, bate palma. Ô irmã, eu vim te visitar, você está doente? Pois não, pastor, pode entrar, muito obrigado. E ela serve um cafezinho. E o pastor começa a conversar, fazendo a visitação pastoral, uma coisa que eu gosto muito de fazer, especialmente com as senhoras da igreja, as que fazem bolo. E o pastor está ali, cafezinho na mão, comendo bolo, tentando conversar, e toda hora o trem passava. Não, irmã, o trem passava. E aí, irmã, a senhora, o trem passava. Aí o pastor disse assim: irmã, me perdoe, esse trem, esse barulho de trem não lhe atrapalha? E a irmã disse: que trem? Você entendeu? O reino de Deus é semelhante a uma mulher que mora debaixo de um viaduto sobre o qual passa um trem, e ela já está ali tantos anos e o trem passa fazendo barulho, várias vezes por dia, na madrugada, na hora do almoço, pela manhã, no entardecer, que ela já não mais ouve o barulho do trem, porque lhe é muito familiar. A gente se familiarizou com essa oração e acha, não, isso aqui é reza, orar é outra coisa. Eu moro em São Paulo desde 1997, 29 anos. Já estava lá uns 10 anos e o pastor da primeira igreja Batista Central, um grande amigo, disse assim: Gerson, você vai passar as férias de janeiro lá em Rio Bonito, minha família mora ali em Rio Bonito, antes de Saquarema, vocês conhecem aquela terra boa ali, região dos lagos. E eu disse: eu vou. Então, Gerson, vamos fazer o seguinte, você me permite eu te visitar nas suas férias? E aí a gente faz um passeio, você quebra o meu galho? Eu falei: com o maior prazer. E combinamos. E aí ele, todo animado, me mandou uma mensagem à época dizendo o seguinte: Gerson, eu preciso ir no Pão de Açúcar. Você vai ter misericórdia de mim, pela 1000ª vez você vai no Pão de Açúcar comigo. Não é, Gerson? Falei: eu nunca tinha ido no Pão de Açúcar. Por quê? Porque o Pão de Açúcar é muito caro. Ultimamente está caro mesmo, né? Porque o Pão de Açúcar é... Irmãos, meu pai aprendeu a nadar onde é o aterro do Flamengo. Meu pai trabalhou na Confeitaria Colombo. Alguém que sabe o que eu estou falando? Nos anos 50. Eu estudei na Ramalho Ortigão, esquina com a Rua da Carioca. Eu frequentei o centro do Rio de Janeiro. A gente falava assim, eu morava em Guadalajara, indo para Big Field, também conhecido como Campo Grande, do lado de Bangu, né? E aí papai falava assim: filho, vamos na cidade. E a gente ia para a Quinta da Boa Vista no sábado, né? Então, meu pai morou no Largo do Catete, mamãe morou em Laranjeiras, quando eram solteiros. E aí, de tanto ver o Pão de Açúcar, sabe o que aconteceu comigo? Eu me acostumei, eu banalizei, eu domestiquei a beleza estonteante do Rio de Janeiro. É isso que a gente faz com a palavra de Deus. A gente já leu tanto esse texto. A gente fez catequese, catecismo, seja católico, seja protestante, evangélico. E a gente aprendeu que o Pai Nosso era uma reza que, se repetida, expiava pecados. Aí a gente rejeitou isso, número 1, e a gente foi para um segundo problema. O Pai Nosso é bonito. O Pai Nosso é interessante, o Pai Nosso é poético, mas orar é outra coisa. Eu queria, nesses minutos que ainda tenho, pensar um pouquinho com vocês. Olha para o verso 5 de Mateus 6. Se você quer voltar para o primeiro amor, diga amém. Então veja o verso 5. E quando orarem... Vamos ficar no quando, tá? Vamos ficar no quando. Só o quando. Quando eu era professor de português, eu ensinava que isso era uma conjunção subordinativa temporal. Deu uma coceira aí? Hã? Incomodou? Ai, análise sintática, que delícia. Pastor José Marcos, articulado com essa inteligência nordestina, só tirava 10 em gramática, não é não, querido?
leitor dos grandes cérebros literários do Nordeste, né? Quando é uma conjunção subordinativa, quando é diferente de si. Você concorda? Se eu falo assim, irmã, essa irmã que vai sorrir aqui agora, não falei? Eu sou profeta, né? Se a senhora for a São Paulo, me telefona para a gente comer uma pizza de verdade, sem ketchup, com azeite. Quando eu falo se, existe quase que eu falei uma palavra difícil aqui, inexorabilidade. Ô mistério. O que eu quis dizer com isso? Ela vai de qualquer jeito. Não, é se. Agora, se eu falar assim, quando você chegar em São Paulo, me telefona, você entende que vai acontecer a viagem ou não? Ah, então vocês sabem o que é conjunção temporal. Presta atenção aqui. Amada comunidade evangélica de Mesquita, crente ora. Se você é um cristão e você não ora, você não é um cristão. Se você é um seguidor de Jesus e você não ora, você não é um seguidor de Jesus. Se eu sou um pregador da Bíblia e não oro, eu não sou um pregador da Bíblia. Porque Jesus está falando aqui, comentando as obras de justiça. Ele fala da ajuda aos necessitados, ele fala da oração, ele fala do jejum como condição sine qua non, ou seja, sem a qual não se era discípulo de Jesus. Crente ora, então não é opcional, crente ora, pronto e ponto. Quer voltar para o primeiro amor? Volte a orar. Volte a orar. E eu não estou falando, a gente trocou a reza do Pai Nosso pela reza evangélica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estou na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavra, pensamento. Até engasga. Palavra, pensamento em obras, Senhor. Pecado de omissão, pecado de comissão. Sabe reza de crente? Uma vez num culto de jovens, numa reunião de jovens, eu pedi um rapaz para orar, eu falei assim, você vai orar para a gente terminar? Eu não lembro se era um estudo bíblico, se era um congresso. E aí eu falei assim, você pode orar? Ele falou, pai, estamos aqui, pai, porque, pai, tu, pai, é pai, bom pai. Ajuda, pai, que pai, essa pai, igreja, pai. Talvez ele tivesse alguma questão, né, parecida com a minha. Mas, irmãos, em 2 minutos ele falou 327 vezes a palavra pai. Isso é um problema? Não, era um adolescente. O problema é a gente que está sentado no banco da igreja 10, 20, 30, 40 anos e a gente não desenvolveu ainda uma linguagem, uma gramática, um vocabulário para falar com Deus de forma verdadeira. Sabe onde a gente aprende a orar? Sabe onde a gente tem essa gramática? Em primeiro lugar com Jesus. Mas onde que Jesus aprendeu a orar? Jesus aprendeu a orar com os salmos. Jesus orou os salmos. Lucas mostra Jesus orando 11 vezes. Jesus morre citando o Salmo 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quando Davi está com raiva, ele fala assim, Senhor, eu estou com raiva. O Senhor é surdo, Senhor. Até quando, Senhor? Quando Davi está indignado com alguém, quando Davi está chateado com alguém, quando Davi está perseguido, ele diz assim, Senhor, por que alguém não pega os filhos dos meus inimigos e bate com a cabeça dele nas pedras? Claro que Deus não ouviu essa oração de Davi. Mas Davi orou. Davi não falou, Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estou na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavra, pensamento e obra, pecado de comissão. Ó Deus, sabe nossos clichês? Ó Pai, a gente muda a voz. Ó amado, ó Deus. E a gente fica citando a Bíblia para Deus. Senhor, como Tu disseste lá em Jeremias. Vai que o Senhor esqueceu o que Ele disse em Jeremias. A gente fica orando e informando para Deus, Senhor, irmão Cláudio. Então, Senhor, o irmão Cláudio está doente, Senhor. Inclusive, ele está naquele hospital, Senhor. Vai lá, Senhor, o Senhor sabe que... O que está acontecendo com a nossa oração, irmãos? Faz sentido essa palavra de Deus para você nessa noite, sim ou não?
Se você gravar as suas orações e ouvir as suas orações, ou você vai chorar ou você vai rir. Porque a nossa oração, ela é produzida. Ela é artificial muitas vezes, ou na maior parte das vezes. E aí, Jesus diz: quando orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Primeiro você tem que orar, e quando você orar, ore para o Senhor, dirija a sua oração para o Senhor e não para as pessoas. É por isso que quando a gente ora em público, a gente muda a voz, mas quando a gente está em casa, parece que está chamando o gato. Você pensa assim: caramba, pastor Gerson deve ser um gigante na oração. Gigante na oração era Martinho Lutero. Não começava nenhum dia sem passar 3 horas orando. Eu sou um aprendiz, irmãos. Eu quero aprender a orar. Mas eu não estou mais satisfeito com a superficialidade da minha vida de oração. Imagina se o Farnell, eu tenho muito apreço por ele, Patrícia. Imagina se todas as vezes que eu lhe telefonar, eu lhe pedir alguma coisa. E a gente faz isso com Deus. Nossa reunião de oração, 40 minutos só de pedido e 5 minutos orando. Quando foi a última reunião de oração que nós ficamos 40 minutos só agradecendo e depois falamos: Senhor, quanto ao resto, faça a tua vontade, Senhor. Quanto ao resto das nossas enfermidades, faz a tua vontade, Senhor. Quanto ao resto da nossa vida financeira e profissional, faz a tua vontade, Senhor. Quanto ao resto, as questões da nossa família, faz a tua vontade, Senhor. Porque C.S. Lewis, um dos meus heróis, disse o seguinte: só existem 2 tipos de pessoa no mundo. Aquela que diz assim: Senhor, faz a minha vontade, Senhor, eu quero isso. E aquela que diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu teria muito mais para falar com vocês aqui. Quando não seja hipócrita, não fica repetindo. Deus não vai te ouvir se você simplesmente repetir. Deus não é aquele teu filho viciado em celular, que fica: mãe, me dá meu celular, mãe, me dá o celular, mãe, me dá o celular. Eu escrevi um artigo sobre isso. Jonathan Haidt, geração ansiosa. Crianças até 12 anos não deveriam tocar em telas, irmãos. A geração que cresceu com o iPhone de 2007 para cá é a geração ansiosa, disse Jonathan Haidt. Os meninos são viciados, dependentes, aditos em videogame, em pornografia. Eu estou lidando com essa geração na nossa igreja. Pastor, eu preciso conversar com você. Quando o menino me liga, eu já sei o que é. Vai no gabinete: pastor, eu estou viciado. 20 anos, 22, eu estou viciado em pornografia, pastor. Mas eu fico feliz, não com o vício dele. Eu fico feliz porque a nossa igreja prega o evangelho. Porque senão ele não ia falar com o pastor. Se a igreja pregasse moralismo religioso, ele não procuraria o pastor da igreja. E se a igreja pregasse graça barata, ele não procuraria o pastor da igreja, porque o pastor da igreja dizia: isso é bobagem. Então essa geração que cresceu com o celular, os meninos estão lutando com isso, e as meninas estão lutando com ansiedade, com depressão. Porque vamos combinar, gente, vamos combinar. Você entra aqui, aí sua amiga está indo para a Disney, e você está indo para Niterói. Você já viu alguém postar assim: estou em casa agora comendo um ovo frito com arroz? Não, posta lá comendo temaki, né? Posta lá no madeiro, né? Faz um selfie assim, né? Estou aqui no ponto de ônibus, está chovendo, você tira uma foto no ponto de ônibus. Não, estou aqui, né, no carrão. Tanta coisa para a gente pensar aqui, tantas questões paralelas que vão emergindo dessa nossa falta de oração, dessa nossa falta de tempo para Deus.
O texto fala sobre isso. Crente ora, crente não fica repetindo. Crente ora no secreto. Crente tem Deus como seu Pai. Crente sabe que pode pedir pão, perdão e proteção de Satanás. Sabe o que você precisa? Você precisa de pão, perdão e proteção. Até rima. Quando você orar, diga: Senhor, supra as minhas necessidades. Senhor, me dá saúde biopsíquica, espiritual, Senhor. Isso é pão, isso é essencial. Senhor, meu casamento está... A comunicação está difícil, Senhor. Me ajuda. Isso é pão. Isso é básico. Isso é carne e batata, é carboidrato e proteína da vida. Sabe que você precisa de perdão. O perdão não é opcional. Ou eu perdoo ou eu adoeço e morro. Vocês ouviram? O perdão não é opcional. Por que Jesus coloca pão na oração que Ele nos ensina? Porque a gente precisa dele para sobreviver. Por que Ele coloca perdão na oração que Ele nos ensina? Porque a gente precisa dele para viver, porque sem perdão a gente não vive, a gente só sobrevive. Por que Ele fala de proteção? Porque o diabo quer matar e destruir, quer roubar, matar e destruir a nossa alegria, irmãos, a nossa esperança. E a esperança é a fé que Deus mais ama. A gente está perdendo a esperança. A gente está se tornando cínico, a gente não sonha mais, e a gente não deixa os outros sonharem. O menino chega para você e fala assim: pastor, estou pensando em ir para o seminário. E não faz isso não, irmão, faz uma faculdade, meu filho, faz uma faculdade. Né? Eu estou pensando em ser advogado. Não faz isso não, porque eu sou advogado há 30 anos, e se eu pudesse... Não. A gente mata o sonho do outro, porque a gente perdeu a esperança, porque a gente está ressentido, porque a gente está amargurado. Então, se eu oro e lido com isso, a minha necessidade, pão, a minha necessidade, perdão, e a minha necessidade, livramento de Satanás, eu vivo a vida abundante que Jesus tem para mim. Voltar para o primeiro amor é voltar para a vida. Voltar para o primeiro amor é voltar para o tipo de pessoa que Deus tinha em mente quando Ele te criou e Ele me criou. Voltar para o primeiro amor é voltar para esse lugar em que a oração deixa de ser um dever e se torna um prazer, um deleite. Olha, quando você for lá em São Paulo, irmão querido, que vai sorrir também aqui, ó, eu vou te levar para você comer a melhor pizza de São Paulo. Você sofreu aí, sentiu uma... Não. Por que quando alguém diz assim, vamos para a reunião de oração, a gente sofre? Porque a oração, para muitos de nós, é um dever, não é um deleite. E o Pai está com o coração alargado para nos acolher. Mas a gente prefere outros prazeres, outras alegrias. Eu quero terminar desafiando você um pouco mais com uma proposta. Vou até descer aqui, pastor Silfarno, você me permite? Momento pentecostal, hein? Seu nome? Tiago. Tiago, você nunca mais vai esquecer dessa noite. Eu tenho R$1.440 aqui no meu bolso e eu quero te dar de presente. Calma que vai melhorar. A partir de hoje, todos os dias eu vou te dar R$1.440. Gostou? Vai ajudar? Ele não está acreditando não, irmãos. Ele não me conhece. Diz para ele, pastor Cláudio, quem eu sou. R$1.440. E eu sou batista. Mas batista e presbiteriano também crê. Né? Então, querido, batista reformado, inclusive. Ó, R$1.440 vezes 365, quanto dá? Não olha para o chat GPT. R$525 mil por ano. Tá bom? Melhorou?
seja dizimista. Claro que você sabe que eu estou brincando, né? E vocês sabem que também que eu estou brincando com ele. Eu queria fazer isso com todo mundo aqui, irmãos. Mas eu não fui... A minha riqueza é outra. Todos os dias, Tiago, irmãos e irmãs que estão aqui, todos os dias da nossa vida, o Senhor nos dá 1.440 minutos. Se eu te der R$1.440 e falar assim, só me devolve R$20, você vai topar? Claro que vai. Porque você tem 1.440, você tira 20, não muda nada. E nós não conseguimos parar 20 minutos com a Bíblia aberta, o coração aberto, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e responder, porque a oração é uma resposta. A primeira palavra é sempre de Deus, irmãos. Amém ou não? A partir de hoje, você não esqueça disso, Tiago. Como bom presbiteriano, você é piedoso, como dizem os presbiterianos, né? A partir de hoje, você vai lembrar que todos os dias o Senhor te dá 1.440 minutos. Devolver 20 minutos para Ele no teu quarto secreto, joelho dobrado, com gratidão, com confissão de pecado, com intercessão, com petição, com adoração, não vai te custar nada. E você vai ser muito mais abençoado do que você é hoje. Vocês dizem amém? Para o nosso irmão presbiteriano que está aqui. Ah, ele está brincando. Pastor Silfarne, ore por nós. Ore por mim. Deus falou ao teu coração nessa noite. 1.440 minutos todos os dias. Devolver 20 para o Senhor é muito? Você pode dizer que você não tem tempo para orar? Eu estou tão ocupado que eu ando sem tempo para orar. Irmãos, eu sou tão ocupado que eu não preciso, que eu não posso me dar o luxo de não gastar tempo com Deus todos os dias em oração. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Pastor Silfarne. Pediu o Jéssica cantar uma canção, das muitas canções que Deus deu para ele, uma das que toca muito no meu coração para orarmos, né? A chave e a oração. E enquanto ele vai cantar essa canção, eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração. Eu penso que depois de tudo que Deus falou conosco esses dias aqui, Deus trouxe uma palavra muito prática para nós aqui. Você concorda com isso? Amém? Sem muita firula, sem muita volta, prática. Ele falou no final algo muito simples. Nós temos 1.440 minutos por dia. É muita cara de pau nosso dizer que não podemos separar desses 1.440, 20 ou 30 ou 40. Quer dizer, eu vou dedicar a oração. E hoje de manhã, Gerson, na conversa que tivemos aqui sobre a igreja de Éfeso como uma referência para a igreja do Brasil hoje, foi uma manhã muito profética aqui, né? E na última pergunta feita, depois de toda a discussão sobre como a igreja no Brasil foi se perdendo, se afastando da essência, o jovem líder disse, tá, mas o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente ouviu aqui? E nós encerramos lembrando para eles que é prática, né? E é isso aí, é oração. Oração é prática, não é discurso, não é escrever livros, não é cantar canções, é orar mesmo. Que seja 20, 30 minutos por dia de fato de intimidade. Enquanto o Gerson vai nos conduzir nessa canção, queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, tirasse um período de oração nesse momento, amém? Se você pesquisar, pode ficar com os olhos fechados aí, fronte prostrada diante do Pai por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Se você pesquisar o que Agostinho de Hipona escreveu sobre oração, você vai se surpreender. Se você pesquisar o que Lutero ensinou sobre oração, você vai se alegrar. Se você pesquisar o que João Calvino escreveu sobre oração, você vai se inspirar. Wesley, Spurgeon. Não há nenhum homem ou mulher de Deus do passado que não tenha levado a sério essa coisa tão bendita, tão poderosa e tão difícil e tão prazerosa e tão arduamente atacada por Satanás, chamada oração.
Eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta, sangrando demais nossa distância. Um amor assim é uma ânsia. Plantei a nossa indiferença nela, por nossa presença eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta. Eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta. A chave é a oração, a porta é Jesus Cristo. Para o coração de Deus, acredite nisso. Hoje mesmo pude entrar, pés descalços, descansar no aconchego do coração de Deus. A chave é a oração e a porta é Jesus Cristo. Para o coração de Deus, acredite nisso. Hoje mesmo pude entrar, pés descalços, descansar no aconchego do coração de Deus, no aconchego do coração de Deus. O Senhor nos faz entender que oração é mais do que uma reza, mais do que um ritual. É esse lugar do aconchego do teu coração, Pai. Nos perdoa, porque como igreja fazemos tantas coisas às vezes, entre as muitas obras que fazemos, mas esquecemos que o Senhor Jesus, está registrado nos Evangelhos, chamou para si os 12 e depois os enviou. O primeiro chamado não é para ir ao mundo, mas é primeiro ir ao teu coração, Senhor. Daí do teu coração sair para o mundo. E muitas vezes a dinâmica da vida nos envolve em tantas coisas, tantas atividades, tantas tarefas que achamos que são essenciais, mas não temos mais tempo para estar contigo. Obrigado pela singeleza, simplicidade e verdade da palavra do Gerson hoje aqui. Inclusive, hoje mesmo, na última noite de celebração, somos poucos em relação à quantidade de pessoas que caminham conosco aqui nesse lugar. Talvez tomados por um feriado, por um passeio. E ok, cada um tem as suas prioridades, Senhor. Mas eu honestamente estou preocupado em pensar se nem mesmo num momento de celebração como esse, estamos todos aqui,
que dizer dos tempos de intimidade com o Senhor. Então te peço humildemente que, de tudo que ouvimos nesses 4 encontros aqui, sábado, domingo, ontem e hoje, os 4 dias de encontros, saímos daqui com questões práticas a serem resolvidas. Temos 1440 minutos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias levantamos, Senhor, das nossas camas, tendo um dia inteiro com muitos minutos pela frente. E nós dizemos sempre, não tenho tempo, Senhor. Não tenho tempo. Mas temos tempo para tanta coisa, não temos tempo para esse momento de intimidade com o Senhor. Por isso eu não gostaria, sinceramente, Senhor, que de tudo que passamos esses dias aqui, saiam conversas do tipo, que palavra legal, que coisa forte, que discussão boa de manhã, mas que de fato, voltemos ao primeiro amor, às primeiras obras. E antes de qualquer obra que é necessária que seja feita para fora, de alimentar o faminto, de cuidar do órfão e da viúva, de pregar o evangelho ao perdido, de discipular pessoas, antes de tudo isso que é obra, a primeira obra seja estar a sós contigo, em oração. É verdade, Senhor, que a maioria de nós aqui, e eu, réu confesso, pecador, quanto mais admito o quanto as minhas demandas aparentemente justas e verdadeiras me afastam do teu coração sangrando de saudade por mim. Em nome de Jesus, Pai, nos conduza de volta à oração. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Obrigado, Gerson. Você me permite um adendo aqui? Meu Deus, por favor. Em 2 minutos. Pastor, o que eu faço então nesses 20 minutos? Ore com a Bíblia. Quem ora sem a Bíblia ora pouco e ora mal. Porque você parte dos seus desejos. Quando você lê a Bíblia, pegue um plano, não precisa ler 3 capítulos, isso é uma armadilha, porque se você ficar um dia, no outro dia são 6, aí você não vai conseguir, aí você vai se sentir culpado. Leia uma perícope, 6 versos, leia um salmo. Então, leia a palavra e responda o que Deus falar contigo. Ore a partir do que Deus falar com você, e não diga para Deus o que você quer falar para Deus o tempo todo. Eu aprendi isso, minha vida de oração mudou. Segundo lugar, faça amizade com os salmos. Os salmos são a nossa escola de oração. Os salmos são uma pequena Bíblia, um resumo da Bíblia, disse Martinho Lutero. E terceiro lugar, ore até quando você não tiver vontade. Não é ativação comportamental, não, né? Porque C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Um demônio velho conversando com outro demônio. Olha que coisa, pastor Silfano. E aí uma das cartas, o demônio velho diz assim, não fala para os crentes, não fala para os cristãos que Deus não ouve oração, porque ele sabe que Deus ouve oração. Fala para ele assim, só ora quando você tiver vontade, para você não ser hipócrita. Porque aí você ganhou ele, não vai orar nunca. Bíblia, salmos, com ou sem vontade, voltemos para o primeiro amor em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor para a vida do Gerson, meu irmão. Obrigado, irmão. E eu estou muito grato, de fato, pelo que Deus fez conosco esses dias aqui. Porque a impressão que eu tenho é que Deus nos trouxe para uma conversa muito franca nesses dias, para coisas práticas. Eu gosto muito de filosofar, de subjetivar, eu acho maneiro demais. Eu gosto de viajar na maionese, como dizem alguns, né? Tem uma coisa fazendo microfone, o que é? Sou eu ou... Feche os restantes microfones aí, por favor. Mas, assim, o evangelho é muito prático, gente. É vida, é viver. E oração tem que ser prática. Não pode ser discurso. Um dia desse eu estava falando com meu filho, uma das conversas que eu tive com ele no telefone. Eu falei, cara, você tem que me ligar mais vezes, de conversar. Ele, não, pai, que a vida está corrida aqui e tal. E eu vou ficar enchendo teu saco também com problemas meus aqui e tal. Eu falei, cara, você não entende, eu quero te ouvir. Quando você me liga, é o filho falando com o pai. Eu falando com ele de pai para filho, dando uma bronca, mas o Espírito falando comigo. Eu falei,
Mas eu quero só ouvir tua voz, cara. Eu quero só que você fale comigo, diga, pai, e conta a tua história para mim. Eu não vou... Ah, mas pai, eu vou trazer minha pressão para você, minhas questões aqui do trabalho, da casa. Você não tem como resolver, eu vou botar peso no seu coração. Não, filho, eu quero te ouvir. Ouvir tua voz me faz bem. Meu filho está longe, sabe, de estar a não sei quantos mil quilômetros da minha casa, lá na Holanda. Eu falo, às vezes, só ouvir tua voz, às vezes você fala, às vezes sinto falta de sentir teu, né? Sentir o teu cheiro, filho. Ela fala, sinto falta de sentir o teu cheiro. Agora eu estou sofrendo duplamente porque tenho um neto, né? Aí quando vejo o Azar, fico com vontade de estar perto. E essa canção do Gerson, quando eu vi a primeira vez, caramba, ela arrebentou meu coração. Né? Ninguém sofre igual a Deus. De saudade, de amor eterno. Deus tem saudade de nós. De ouvir nossa voz. Então, tudo que nós falamos esses dias aqui, irmãos, que envolve prática de evangelho, voltar às primeiras obras, e ontem, Gerson, você perdeu a palavra do Zé, mas vale a pena ver no YouTube depois. Você sabe que o Zé é um... Eu digo isso sem, por favor, Zé, não quero constranger você, nem num tipo de provocar arrogância no seu coração, que não há espaço no seu coração para isso, sei que não. Mas o Zé realmente é uma autoridade de revelação na palavra muito forte, né? E ontem ele falando sobre coisas práticas, né? Quando disse lá, de volta ao primeiro amor, na verdade é volta às práticas. Ele fala, volte ao teu primeiro amor, e depois ele fala, pratique as primeiras obras. Porque não tem amor sem prática, né? Como dizia lá o antigo livro de autoajuda, o Monge Executivo, né? Lembra disso? O amor é o que o amor faz. Então, amor é prática. Eu posso falar, Patrícia, eu amo você, e não cuido dela, não dou carinho, não dou afeto. Agora, de todas as práticas que precisamos, a primeira dela é que sejamos dele. Então, é o que eu falei para meu filho, filho, eu quero só ouvir tua voz, eu quero só que você me ligue e diga, pai, tudo bem? Ouvir tua voz me faz bem. Então, o nosso pai sente saudade da gente. A gente poder ter um tempo com ele. E nesse tempo é realmente ser dele, como o Gerson falou. Hoje, desculpa estar insistindo nisso, o Espírito Santo está falando de coisa muito simples aqui, de coisa muito prática, não tem nada de acabouço teológico aqui, embora que o Gerson, outro cara que tem muito conteúdo teológico, trouxe alguns aqui. Mas é prática, cara. Mas eu vou separar um tempo, de fato, com meu pai, eu e ele sozinho, para sentar com ele e conversar com ele e permitir que ele flua o Espírito dele dentro de mim. Que nós possamos ir para essa prática, irmãos, depois de hoje aqui. E fazer isso com total atenção. Não faça isso com a atenção dobrada, com tantas preocupações. Eu estou aqui com o braço assim, porque eu tenho um problema sério comigo, né? De ter muitas vezes dificuldade de atenção para uma coisa só. Eu tenho consciência do meu pecado nesse ponto. Estava lá fazendo café, quando a Corina mandou uma mensagem perguntando não sei culpado, não, culpado sou eu, Corina, da arte que eu tinha mandado para ela, para a mídia, e eu não responder a Corina, já era. Eu esbarrei na garrafa de café e tomei um banho de café quente lá e queimei meu braço. Porque eu estava fazendo uma coisa sem total atenção. Imagina para falar com o pai. Um dia desse eu falei com o Aleph, que eu lembrei de quando ele era criança, eu já contei isso aqui várias vezes, ele tinha 2 aninhos, eu andava sempre na carcunda, né? E ele gostava de falar, pai, pai. Quando eu falava e não olhava para ele, ele puxava meu pescoço, pai, para eu olhar para ele, né? Então, nosso pai quer atenção. Amém, gente? Então, eu acho que Deus hoje, usando essa delicadeza que o Gerson tem de falar, essa fluidez e com a arte que ele tem, Deus disse, eu estou sentindo saudade de vocês. Deem atenção para mim. Nós possamos aprender isso nessa manhã aqui, nessa noite aqui. Amém, irmãos? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Antes de encerrar, eu quero rapidamente, não vou me prolongar, já é bem tarde já, agradecer a toda essa igreja, todo o trabalho, todo o empenho, todos aqueles que lideram ministérios, que fazem parte de ministérios, aqueles que lideram pequenos grupos, as células, que fazem parte de células. Agradecer ao nosso presbitério, né, que é o grupo de liderança da igreja, e o nosso colégio pastoral, né, que é o principal órgão de governo dessa igreja, a minha célula pastoral, os irmãos que cuidam da gente mutuamente. Muito obrigado a cada irmão que se dedicou a essa igreja, cada serviço que você faz, nosso Pai está muito feliz com o nosso trabalho. Agradecer mais uma vez aos pastores que estão aqui, não citei, mas também o Bruno e a Rebeca, nossos sobrinhos lá de Fortaleza, viu? Estão aqui hoje, Fortaleza, da Igreja Tenda da Aliança,
lá em Fortaleza. A todos os pastores, chegou no final o Felipe também agora, que faz parte da nossa relação de amizade. Deus abençoe todos vocês. Amém? Vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor por essa noite. No final tem as barracas ali, tem caldo, tem churrasco e tem muita conversa, que é bom, né? Sentar à mesa, trocar uma ideia, bater um papo, não vai embora sem um tempo de comunhão com os seus irmãos. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite linda de celebração. Encerramos aqui, Deus, dias de agradecermos ao Senhor pela história dessa igreja, que há 24 anos atrás nasce de uma direção do Espírito Santo para um grupo de irmãos que disseram sim à tua voz. E encerramos toda essa celebração, e não foi uma festa comum, porque foi uma festa de muita chamada de conscientização. Não falamos aqui de nenhum triunfalismo, nem de um grande desafio de conquista, mas o tempo inteiro o Senhor nos trouxe para uma conversa séria de pai para filho, nos chamando à responsabilidade. E encerramos isso entendendo que de tudo que é necessário ser feito para voltar ao primeiro amor, para voltar às práticas das primeiras obras, precisamos orar. Orar, Deus, de verdade. Precisamos orar, falar com o Senhor, respondendo o céu nas nossas orações. Obrigado por isso, te louvamos em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor, vá com Deus. Vamos passar nas barracas,